Então, pessoal, hoje a gente está aqui com a Emanuele, né? Ela é responsável ali também pela JK Imóveis. E aí, Emanuele, primeiro agradecer você, né, a participação, para estar disponibilizando o seu tempo aqui para bater esse papo conosco. E aí eu queria começar te perguntando, tá? Dentro das questões do sistema e também da sua trajetória, como é que foi a sua trajetória no mercado imobiliário, né, no seu lado pessoal? E quando a imobiliária em si foi fundada, se você pode contar um pouquinho mais para a gente da história da JK Imóveis. Claro, com prazer. Primeiro, quero agradecer, né, esse convite de estar aqui com vocês, porque dessa trajetória que você me perguntou durante alguns anos, a Universal faz parte dela. Então, vou te contar aqui um pouquinho aqui da nossa história, que é o seguinte. A JK Imóveis faz esse ano 20 anos de empresa. E ela começou com o nosso CEO, fundador, que é o Giancarlo, e a imobiliária tinha o nome dele, porque era Giancarlo Corretor de Imóveis, não era uma imobiliária ainda, era um escritório. E ele iniciou por causa de um sonho dele mesmo, que ele tinha desde de infância. O pai tinha alguns patrimônios em imóveis e ele queria cuidar daquilo, queria administrar e tomou amor pelo negócio. Ele formou em direito e se especializou na área imobiliária e imediatamente abriu as portas da imobiliária. Então, ele começou há 20 anos atrás, era sozinho, ele e uma secretária, e o negócio foi crescendo, principalmente na locação de imóveis. Ele se tornou uma referência aqui na cidade de Sete Lagoas, e aos poucos os setores precisaram de ser reorganizados, né? Porque a demanda da operação, da gestão de locação de imóveis, ela precisa ser cuidada em muitos detalhes, né? Por Sim, setores. E nesse meio tempo aí, eu vim para o mercado imobiliário por uma transição de carreira, porque eu tinha uma clínica de medicina e segurança do trabalho, eu era da área de saúde. E ele me fez um perfeito. convite para vir para a imobiliária para ajudar justamente nessa parte operacional, que é a parte de sistema, a parte de tecnologia e pessoas, consequentemente, processos, né? E quando eu falo que quando eu me dei conta, eu estava mais no negócio dele do que no meu. E o mercado imobiliário tem esse bichinho, né, que pica a gente, cai na veia e a gente apaixona. Foi o que aconteceu comigo. E ele me fez o convite para vir para a imobiliária para poder assumir essa parte e me tornar sócia dele. Então, essa é Perfeito. Não, uma parte da nossa história. não, muito bacana, Emanuele, assim, saber, né, que vocês começaram essa trajetória há tanto tempo já, né, estão aí em um ano de comemoração da imobiliária e que se vocês hoje são referência, né, vocês são referência no mercado da cidade, da região de vocês, e para a gente é muito importante também, né, ter vocês como um dos clientes aqui do sistema. E aí, em cima disso, Emanuele, eu queria saber de você, quais que eram ali os principais desafios enfrentados ali pela imobiliária antes de vocês conhecerem o sistema do Imovil? Então, quando eu cheguei na imobiliária, eu senti assim, que a imobiliária parecia que a gente estava no olho de um furacão, né? Sim, Porque por não ter os processos, a gente também não tinha nossos números, a gente não conseguia realmente enxergar a situação da nossa imobiliária. E quando você não tem isso, você não consegue colocar metas, você vive parecendo que você é Alice, né? No mundo da Alice, qualquer caminho serve, né? Então a gente não sim, conseguia enxergar nossos números, a gente não tinha organização, a gente não conseguia sustentar o relacionamento com os nossos clientes, justamente por essa falta de dados. Que foi a uhum, primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na imobiliária, foi pesquisar o mercado. Eu falei, olha, a gente precisa sair desse manual aqui, né, de ficha, de envelope para pagamento, a gente precisa modernizar. Quando eu fui para o mercado, que eu fiz a pesquisa, eu encontrei o Imovil, né? Que antes eu acho que ele, quando eu encontrei, que eu já fiquei encantada, eu acho que ele não era nem a metade do que a gente tem hoje, né? No Imovil exato, aí, né? Então, assim, eu consegui fazer uma transformação gigante dentro da imobiliária. Nós tivemos um crescimento no primeiro ano, com toda essa organização de processos junto do sistema, nós tivemos um crescimento de 214%, com um ano que a gente estava
estava usando Imovil. Então, porque eu tinha tudo na mão, né? Era muito mais fácil eu enxergar, eu planejar e principalmente executar. E uma das coisas mais importantes para mim dentro da imobiliária, principalmente na gestão de locação, é o relacionamento com o cliente. E se a gente não tem um sistema, se a gente não tem um CRM, se não tem um sistema administrativo, um sistema financeiro bom, fácil de usar, porque ele é fácil de usar, né? Você encontra tudo dentro dele, você não consegue fazer essa gestão bem feita. Você perde contato de cliente, você perde relacionamento, você perde de onde você começou, você perde de onde você parou. Então, para mim, foi uma revolução dentro da imobiliária, o nosso casamento com o Imovil. Claro, e é muito bacana ouvir isso de você, né? Porque, igual você citou ali, um dos pilares justamente do sistema é essa questão da digitalização dos processos, né? Tornar ali mais prático para vocês, gestores, e também para os usuários da imobiliária, né? Todo o processo do dia a dia imobiliário. Então, o que vocês antes faziam talvez manualmente, né? Vocês conseguirem acompanhar isso de forma digital, né? E vocês terem tudo isso salvo em uma plataforma só, para facilitar bastante aí essa rotina, como você citou. E aí, em cima Sim. disso, Emanuele, né, assim, você citou alguns pilares, algumas questões que você achou interessante, né, para você caminhar com esses desafios no seu dia a dia, mas dentre isso, o que mais te chamou a atenção na hora da decisão para você implementar o Imovil para os processos da sua imobiliária? Qual foi o ponto principal que você identificou no sistema para levar você a essa decisão? Então, para mim, ter tudo no mesmo lugar, eu ter acesso a tudo, de qualquer lugar que eu estiver, eu posso ter acesso a todos os meus indicadores, a tudo que está acontecendo dentro da imobiliária e de todas as operações estarem ligadas uma na outra, né? Então, isso eu entendi, ó, vai facilitar o meu serviço, eu vou conseguir enxergar o que eu busco aqui dentro. E é o que eu falei. Na época que eu tomei essa decisão, que foi em 2016, não tinha metade do que a gente tem hoje. Então, imagina, quem está pensando em comprar hoje já fica encantado. Exato, né? E um dos diferenciais também na questão sistêmica mesmo é o que você pontuou, né? A gente tem ali diversos módulos, né, para poder adaptar a cada um dos clientes, mas esses módulos eles conversam entre si, né? Então os seus setores da imobiliária vão conseguir fazer as rotinas deles integrados, né? Então eles conseguem ter um contato do comercial com o administrativo, consequentemente os resultados do financeiro, tanto o pré e o pós-venda, né? Então isso tudo ali dentro da plataforma vai estar interligado. Então, muito bacana. Dentro disso, né, dentro dessa questão que você colocou, né, que foi uma das primordiais para levar vocês a essa decisão de implementar o Imovil, aliado a isso, quais que foram as mudanças mais impactantes? Então, dentro da sua operação na imobiliária, aí já depois que vocês adotaram o sistema, o que você viu que causou mais impacto depois de vocês começarem a utilizar o sistema do Imovil? Então, primeiro a organização, né? Que é fundamental. Tá tudo ali na palma da minha mão para qualquer controle. E outro que são os indicadores, porque eu tenho todos os indicadores, né, por cada etapa, e é onde eu consigo construir minhas metas, onde eu consigo ver o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos mudar, o que já está bom, o que está funcionando. Então, para mim, é uma das principais coisas são essas métricas. Eu consigo acompanhar tudo da alocação, da administração, do pré ao pós e também da venda. Então, assim, eu acho que se eu escolher uma coisa para falar, eu estou sendo injusta. Não, muito bacana, né? Então, essa questão, né, da facilidade dessa operação dentro de um único sistema, né, você conseguir comunicar os seus setores e ter esses dados pelos indicadores, né, foi um dos diferenciais que você citou. E aí, em cima disso, né, você colocou que um dos resultados foi o crescimento, né, o alto crescimento que vocês tiveram ali percentual após adotar o sistema. Tem algum outro dado, às vezes, questão de redução de erros, alguma questão de redução de custos, mesmo algum outro ponto que você observou que após a adoção do sistema
Você teve um resultado concreto em cima de alguma coisa do tipo? Sim. Eu vou citar uma, para mim foi a recente, foi assim, a mais fantástica, eu tive o resultado agora recente, essa semana, mas eu acredito muito por causa do relacionamento do cliente. Por eu não perder time em nada do sistema, eu consigo melhorar todo o meu relacionamento com o cliente. Nós temos a parte lá de manutenção, de chamados para manutenção, que é uma ferramenta fantástica, porque ali a gente acompanha cada passo. É onde a gente faz a nossa. Eu não espero o cliente perguntar nada, né? Eu antecipo. Então, na cobrança, eu antecipo se o aluguel está atrasado para avisar para o proprietário, porque eu já fiz a cobrança. Então, a gente consegue fazer muita antecipação e isso melhora cada vez mais o nosso relacionamento. Mas eu tinha uma dor muito grande, que eu acredito que isso é de quase todas as imobiliárias, porque nós tínhamos um problema com, às vezes, com taxas de consumo, tínhamos problema com o IPTU, que era uma dificuldade para a gente, chegava lá na rescisão, a gente sem saber direito se o IPTU estava pago ou não, você pede recibo, o cliente não te traz recibo, você vai na prefeitura, não consegue tirar, porque o volume é muito grande, não dá para você ficar tirando de todo mundo, né? E condomínio, que às vezes o inquilino fazia rescisão, depois de 3 meses o condomínio mandava que ficou o restante para trás. E hoje nós Exato. tivemos recentemente, né, acho que uns 30, 60 dias atrás, nós tivemos a integração com a ferramenta Escasa. E com isso, a minha grande dor, que era rescisão, era um problema, porque passava-se o período de cobrança de IPTU e dessas taxas. Aí a gente que trabalha muito aqui, praticamente 95% da minha operação é com garantia, garantia fiança e garantias onerosas, então tudo você tem prazo e a gente perdia Sim. prazo. Se eu perder prazo, eu tinha que bancar aquele débito que ficou para trás. E agora, com essa integração, fizemos todo o planejamento junto com a Universal, com o Escasa, montamos uma metodologia própria nossa lá de como seria a cobrança, e nós tivemos agora, essa semana, o resultado de 99% do nosso IPTU em dia. Então, Não, isso me deixa muito bacana. extremamente feliz, né? Claro, o time trabalhou junto também, se dedicou, né? Nos reunimos para montar estratégias junto, mas se não fosse a ferramenta e junto com o Imovil, isso não seria possível. Então Não, foi muito uma bacana. Né, muito importante para a gente também ter esse feedback, né, igual você está trazendo, porque é uma integração recente, né, é uma das ferramentas ali que o sistema disponibilizou para vocês clientes, né, e o intuito era justamente esse, né, era colocar para dentro da plataforma do Imovil, de uma maneira mais prática, mas do mesmo modo mais efetiva, né, da imobiliária conseguir gerir esses encargos. Então, encargos de PTU, igual você citou, condomínio, etc., vocês terem esse controle ali dos lançamentos na plataforma do Imovil, integrado aos portais dos municípios. Né? Então, a prefeitura de cada município disponibiliza já esses dados dentro do portal dela, né? Mas anteriormente vocês faziam isso por conferência, pegavam esses dados e incluíam à mão ali no sistema. Né? Agora, com a integração da Escasa, né, que é a ferramenta que você pontuou, vocês têm isso integrado. Então, a leitura é feita por dentro, né, do portal e ele já com a configuração, a parametrização dentro do Imovil, você já tem isso refletido nos seus contratos de aluguel, nos boletos de cobrança, né? Então, é muito exatamente. interessante a gente ter esse feedback de vocês, né? Que é justamente esse o intuito dessa integração, né? Facilitar para vocês, né? O processo da cobrança, o processo da conferência, todo o administrativo que envolve os encargos dos imóveis, né? Muito bacana, Tem um, Emanuele. tem um também, Matheus, que tem pouco tempo que a gente usa, que é a pagadoria, né, para Sim, fazer o repasse para o proprietário, que é outra coisa assim fantástica. Se alguém não usa ainda, tem que usar, porque assim diminui demais o nosso trabalho. Praticamente eu não tenho mais o setor financeiro que fazia isso, porque ele pega junto com a integração do sistema, a gente faz o repasse automático para os proprietários, então o dinheiro bateu na conta, já está na conta do proprietário, né? Só entra o nosso a comissão
e já fica tudo resolvido. Então, é uma tarefa a menos dentro da imobiliária. É um clique e o pagamento está em dia. Perfeito, perfeito, exatamente. Então, o processo dessas integrações é justamente para facilitar, né? Quebrar um pouco da dinâmica manual ali desses processos que anteriormente vocês faziam conferências, utilizavam de planilhas, né? E trazer isso para o digital, né? Colocar no sistema para você ainda ter esses dados, né? Salvos ali, guardados do mesmo modo, mas de uma forma mais prática e mais efetiva para vocês no dia a dia. E aí, em cima disso tudo que você colocou, Emanuele, para a gente é muito interessante ter esse feedback mesmo que você passou. Eu queria saber de você, dentro de tudo isso que você colocou aqui para a gente nesse bate-papo, o que você poderia dizer para outra imobiliária que está considerando ali a entrar para o sistema do Imovil, que está pensando em implementar o sistema na imobiliária também? Eu digo, não pensa, só vem, porque tem tudo para ganhar. Olha, até hoje, para todo. Eu sou mentora para operações de locação de imóveis. Então, Uhum. todos os meus mentorados, eu até escutei de uma assim ontem: você ganha para indicar imóvel? Porque você fala com tanta propriedade, com tanta vontade. Eu falei, não ganho. É porque eu uso. Se eu uso, eu conheço, eu acredito, né? Já estudei outros e eu não conheço nenhum que chega nem próximo. Então, assim, eu indico para todas. Ontem mesmo teve 2 mentoradas minhas que mandaram mensagem assim: assinei o Movil, assinei com a Universal. Não tem nem que pensar, porque não tem nada para arrepender, nada. Falo isso de coração, não pensa, só vem. Não, perfeito, é muito bom ouvir isso, né, Emanuele, assim, porque justamente, né, o intuito até mesmo dos cases é mostrar isso, né, que vocês, como clientes do sistema, o que vocês podem dar de feedback para outras pessoas ou para outros possíveis clientes, porque vocês dando essa palavra, né, a gente consegue mostrar para as outras pessoas que o uso do sistema ele é real, né? Então, o próprio cliente dando um feedback de uma ferramenta que ele usa ali todos os dias, dia a dia, ele passa a acompanhar esses processos com a sua equipe e tem essa satisfação em usar o sistema é muito importante, né? Então aí fica o nosso agradecimento, né? Novamente agradecer você aí pelo tempo, né? Que você disponibilizou para a gente bater esse papo, foi muito importante ter esse feedback de você positivo e agradecer mesmo que nossa parceria aí entre o sistema da Universal, que é o Imovil, e a imobiliária de vocês perdure aí por muito tempo, né? Por muitos e muitos anos. Ainda mais tá tendo novidade todo dia, igual a gente tem. Exatamente. Não, então fica esse agradecimento e até logo, Emanuele. Eu que agradeço pelo convite, viu, Luiz? Um abraço.